se 70% da área estiver coberta com capim, ela é passível de recuperação. Como vai ser essa recuperação? Aí você vai ter que ver se tem solo exposto, não tem solo exposto, qual é a daninha que está ali. Qual é o nível de infestação de daninha? Será que só com herbicida eu resolvo? Será que eu vou precisar roçar e aplicar o herbicida depois? Qual o manejo que eu vou fazer? Ela é empresária, idealizadora da Go-On Agro, palestrante, com milhares de seguidores nas redes sociais, consultora em pecuária 360, formada em zootecnia, especialista em gestão pela FGV e pela USP-Exalc. E veio de outra cidade para estar aqui conosco no Empreendicast, e eu estou falando com nada mais, nada menos que Renata Erler. É isso mesmo? Eita, o que é isso? Prazer estar contigo aqui e nós vamos falar sobre muitos assuntos e quero te agradecer pela sua presença, claro, sempre bem-vinda, a casa é sua, mas eu quero que você cumprimente o pessoal, então depois nós vamos falar, o primeiro assunto nosso é reformo ou não reformo o pasto, mas primeiramente, cumprimenta a galera aí. É isso aí. Eu que agradeço a todos, agradeço a você pela oportunidade e é um grande privilégio estar aqui sentada nessa mesa. Bacana. É um podcast novo e que com certeza já vai chegar fazendo muita diferença para quem ouve. Então, estou super feliz de estar aqui. Bacana, Renato. Obrigado. É uma grande honra. Sempre fui seu fã. Agora estou aqui presencialmente. Então, isso é bom demais. A gente falou ontem, né, na reunião que a gente teve. É bom quando a gente se aproxima de quem a gente nossos ídolos, né? Se aproximamos de quem é nossos ídolos, é bom demais. Então, tá aqui, Renata. Ah, que Renata, legal, obrigada. vamos falar daquilo que você é mestre, doutora, o que tiver de títulos, falta para isso, né? Sobre pasto, sobre fazendas. Quando que eu sei que eu preciso reformar ou eu preciso fazer um descanso para esse pasto e fazer vamos dizer assim, reformar ou Recuperação, né? recuperar? Acho que essa é a verdade. Tá. Então, essa é uma dúvida grande, porque às vezes você chega na fazenda, o pasto está muito sujo, você só vê mato e você tem a impressão que, preciso reformar. Certo. Mas o que vai determinar reformar ou recuperar é a quantidade da planta de interesse no local. Então, mesmo estando suja, você olhando de perto, se 70% da área estiver coberta com capim, ela é passível de recuperação. Como vai ser essa recuperação? Aí você vai ter que ver se tem solo exposto, não tem solo exposto. Qual é a daninha que está ali? Qual é o nível de infestação de daninha? Será que só com herbicida eu resolvo? Será que eu vou precisar roçar e aplicar o herbicida depois? Qual manejo que eu vou fazer? Quando eu vou fazer cada manejo desse? Entro com gado, não entro com gado? Já dou descanso para esse pasto direto? Então, essas são as formas de recuperar. E para decidir é saber se pelo menos 70% dessa área tem capim. Pronto. Porque aí, se os outros 30, uma parte de solo descoberto, se essa grande parte está coberta com capim, ele tem condição de fechar as pequenas áreas que estão em aberto ou com solo exposto. Agora, se essa cobertura estiver abaixo de 70%, e aí chegar lá nos 50%, às vezes 40%, e a gente já pegou a área assim, aí não tem jeito, porque essa quantidade de planta não consegue cobrir o restante. Então vai Sim. estar sempre sujo e você perde, né, capacidade produtiva daquela área. Aí você tem que entrar com reforma mesmo, com grade, fazendo todos os tratamentos e plantar outro cultivar lá. E a forma de identificar isso, se está 70%, 50% ou 30%, é estando em loco, acredito. Ou é possível visual. Visual. É possível hoje um consultor olhar isso à distância, uma foto da área, teria possibilidade ou somente em loco? Então, a foto da área você consegue ter uma noção, mas você não tem a medida. Ok. Entende? Então, normalmente, hoje a gente tem prestadores de serviço que levantam o drone e traz toda a imagem da fazenda inteira, então você consegue. Mas, de qualquer forma, uma pessoa teve que ir lá, teve que levantar o drone, teve que fazer o serviço. Por quê? Porque, além do visual, você precisa da medida. Uhum.
Então, a gente começa a falar aí da necessidade de ter um mapa gerencial da fazenda, tamanho dos pastos, a condição que aquele pasto está. Então, vai Certo. exigir ir até o local para você ter uma noção de como que está a cobertura daquela área. Eu, leigo, consigo fazer essa identificação ou tem que ter um pouco de expertise nessa área? Por exemplo, tu falou que tipo de daninha? Para mim, mato é mato. Sim. Você entende? Tipo assim, não é a minha especialidade. Eu sou especialista em cerca elétrica rural. Claro que a experiência vai te mostrando, você vai conseguindo entender várias coisas. Uhum. Mas como que identifico essas ervas daninhas? Qual que são as possibilidades de identificação? Um leigo consegue? Então, para o leigo é mais difícil, porque para você ter ideia, existe daninha que também é gramínea. Ela parece que é capim, mas não é capim. Então, uma das coisas que eu acho difícil no meu trabalho é, inclusive, identificar os próprios capins. Olha que louco. Porque é muito no detalhe que você vai determinar se é uma braquiária ou se é outra braquiária. Ah, é o perfil de crescimento, mas a folha é muito parecida. Aí tem folha que tem pilosidade, tem folha que não tem pilosidade. Então, identificar as espécies é um pouco complicado. Mas entre gramínea e erva daninha de folha larga, moleza. Entrou no pasto que é folha larga, você já considera que é daninha? Daninha. Às vezes você vai ter dificuldade de identificar qual é, porque tem uma imensidão, e aí cada região do Brasil tem as daninhas características, que hoje nem são consideradas daninhas, o povo fala aí das plantas de serviço. Até isso. Então, algumas, o famoso joá ou gilozinho, é porque você já sabe, ele está te informando que aquela Sim. área é ácida e é arenosa. Então, assim, Plantas de são serviço. porque elas são indicadores de algumas coisas, mas aí não tem jeito, você tem que parar e estudar, né, as plantas, como que você identifica, qual é o ambiente que ela se coloca, e aí você consegue ter alguma leitura do ambiente através daquela daninha que você identificou. Certo. Então, assim, pro leigo é difícil. O que que é fácil pro leigo? Eu sei se que a área tá suja, que a área tá limpa, porque eu tô vendo que o boi come e tô vendo que aquela daninha ali ele não come, ela tá crescendo, então o pasto tá sujo, ok. Agora, se ela é passível de recuperar ou reformar, eu acho que para um leigo é difícil, porque se o pecuarista que está dentro do negócio tem essa dúvida, imagina para Imagina quem deve não ser. vive o negócio, entendeu? Por isso que entra um consultor especialista, especializado na área. Também não é todo Exatamente. consultor que vai chegar. Bom, a experiência ontem, chegou na minha propriedade, ela simplesmente foi lá e falou totalmente ao contrário de tudo que eu já tinha escutado. E eu consegui enxergar, depois que você me explicou, pela minha leiguice, né, pela minha falta de informação, depois que você explicou, eu vi que realmente tinha uma cobertura grande de capim. Para mim era tudo problema. Você tá Pois entendendo? é, e não é. E não é. Então, assim, e isso você consegue exemplificar. Eu sei que você tem algumas fotos, tem algum material para exemplificar, Isso. porque realmente você reformar um pasto, você replantar tudo de E é novo. importante fazer essa avaliação, porque a recuperação, por mais que você fique um tempo sem animal naquela área, ela te custa muito menos do que reformar. Pronto. Porque o tempo da recuperação, ele vai ser em torno de 60, 70 dias. O tempo de reforma vai ser de pelo menos 6 meses sem animal ali. E Ah, você vai eu ter ia que te fazer. fazer essa pergunta. Então, assim, além desse tempo sem a utilização da área, o custo da operação do que você vai precisar fazer é muito maior na reforma. Claro, entendi. Eu ia te perguntar, tá, mas e esse tempo fora não equivale ao tempo de. Então, a Exatamente. reforma, na verdade, é muito mais demorada do Sim, que uma recuperação. Vamos exemplificar? vamos. Mostra pra gente? Se o Arthur colocar aí imagem para gente daquela primeira sequência de. Isso, Arthur. Então aqui você percebe que tem bastante capim, é uma área que tinha capim mombaça, só que ela está muito suja. Ela tem vários tipos de erva daninha, inclusive as ervas duras que a gente chama, que são essas arvorezinhas. E daí, o que que acontece? Normalmente, a primeira coisa que vem à cabeça, não, eu tenho capim, então eu vou colocar o herbicida nessa área e está resolvido, ele vai limpar a Certo. área. O problema é que quando a daninha está dessa altura, eu não tenho só ela desse tamanho, eu tenho ela pequenininha e tenho ainda banco de semente ali. Hum, Quando eu aplico o herbicida, ele faz o que chama de efeito guarda-chuva. Então, pega na grandona, só que essa grandona já está tão senescente que eu tenho que colocar uma dose alta, senão o herbicida não faz não efeito. mata ela. Amarela a folha, cai a folha e logo ela começa a Um brotar de novo estimulante folha. quase pra planta, não. Exatamente. Então, a
o controle não é tão eficiente. Certo. Daí, o que acontece? Se eu bato herbicida numa área dessa aqui que não vai ser fácil, você vê que pela altura, dificilmente a gente consegue fazer com trator. Passa mais uma foto, Arthur, por favor. Olha Em aí. relação aos animais, olha a A altura altura. que é uma árvore, Então, praticamente. como que você faz isso com o trator se a barra dele vai estar lá embaixo? Você vai quebrar a barra, você não vai conseguir. Você fala assim, não, então eu vou fazer com drone. Porque o drone tem condição de voar mais alto e tratar isso. Certo. Só que eu vou ter o efeito guarda-chuva. Tudo que está embaixo não vai receber o herbicida. Então vai cair a folha, eu vou ter um controle aí ruim de 50%, 60% dessa daninha que está aí, ou seja, vai sobrar ainda 40% da grandona. E já gastou dinheiro. E já gastou dinheiro. Que não fica por menos de 250, 260 reais por hectare essa aplicação. Só a aplicação, R$ 260 por A hectare. aplicação do herbicida 100 hectares, está jogando falando de R$ 26 mil de custo. jogando por baixo. E não vai ser eficiente. No ano seguinte, essa área vai estar pior do que está agora. Por causa do banco de semente. Não, porque ela tem o efeito guarda-chuva, tem planta pequenininha que não vai receber herbicida, não vai morrer, vai continuar crescendo, fora os 40% da grandona que não vai morrer, que vai estar maior ainda para o próximo ano. Então, você gastou, tentou fazer um controle, mas foi ineficiente. Você concorda que é uma decisão difícil para um pecuarista tomar sozinho ou para um profissional do campo tomar sozinho? Porque, pô, beleza, vem lá um instrutor, passa, não, passa herbicida, vamos matar isso aí. Na verdade, Isso. virou um outro problema. Vira outro Maior ainda do que o problema Você atual. gasta dinheiro e não consegue resolver. Eu acho que esse é o pior cenário. Você Certo. fazer o investimento errado, da forma errada, no momento errado. Na verdade Sim. é essa. Se você faz o investimento no momento errado, Pronto. não tem o resultado e aí seu problema só vai piorando. Piorar. Então, aqui, numa situação como essa, qual que é a indicação? Você vê que, lógico, o gado está aí dentro. Qual que é a finalidade desse gado aqui dentro? Eu sei te perguntar. Então, esse gado é rebaixar esse pasto e aproveitar esse capim que está aí. Então, né, e aí você pensa assim, numa fazenda de cria, como é que você maneja o gado dentro de uma área dessa? Porque, assim, bezerro é uma fazenda, inclusive, que tinha problema de mortalidade de bezerro, Sumiu o bezerro. porque some o bezerro, a vaca esconde o bezerro. Então, o capim já é um capim de porte alto, numa sujeirada dessa, então fica complicado o manejo. Então, nessas áreas mais sujas, o que a gente fez? Entrou com animais de recria e vaca solteira para aproveitar esse capim, rebaixar esse capim, e depois de rebaixar desse capim, a gente entrou roçando com o trator. Olha Aí aí. tem um vídeo, se você puder colocar, Arthur, É a mesma área em questão. a mesma área em questão, nem é uma roçadeira de força, é uma roçadeira de arrasto, você está vendo assim, relativamente simples, com uma vegetação muito alta, mas essa roçadeira deu conta do trabalho, entendeu? Então ela roçou. Depois de roçado, o que a gente faz? Em torno de 50 dias depois que roçou essa área, o capim vai germinar. Ele vai germinar, não, ele vai crescer, né? Ele vai Sim. vegetar. Tudo aí vai vegetar. Então cresce o Inclusive a capim daninha. e cresce a daninha. Claro. Só que a daninha, pensa bem, é como se fosse um bebê, uma criança pequena. Quem morre com mais facilidade se você dá uma dose de veneno? Um adulto ou uma criança? Uma criança. Uma criança. Então, a daninha é do mesmo jeito. Então, depois da roçada, eu vou gastar uma quantidade menor de herbicida. O custo da aplicação do serviço é o mesmo, porque a área é a mesma. Só que a dosagem é menor. Então, o meu custo com herbicida vai cair. Oi. E a minha eficiência vai ser infinitamente maior. Pronto. Porque nessa fase, aí sim, eu consigo controlar em torno de 90% da daninha que está na área. Depois, o que ficar, o cara com uma costalzinha consegue fazer o controle Eliminar o necessário. restante. Então, aí a equipe da própria fazenda consegue eliminar o restante, entendeu? Que legal, Renato. Então, tem imagem dessa área, Arthur? Isso aqui depois que foi feita a roçada, já Essa com mesma 50... área tinha os mato grande, agora só tá os toquinhos. Essa mesma área. Então, percebe como que vem a daninha junto? Sim. Aqui é onde muita gente erra também, porque faz a roçada, mas não faz o manejo seguinte da pulverização. Vamos ver. E aí, o que vai acontecer? No ano seguinte,
ela vai estar do mesmo jeito e dependendo da daninha que tiver presente lá, ela está até pior. Porque tem daninha, sabe assim, no café você tem a fase da poda. Uhum. A poda fortalece a planta. Então tem daninha que é do mesmo jeito. Quando você roça, você fortalece a Vem raiz com maior dela, ela vigor. vem com maior vigor. Então, se você não entra com herbicida, roçadas sequenciais, sem nenhum controle, Tá for... você está piorando a situação do seu pasto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Roçada é importante? É. Você está vendo que traz resultado. Olha a saúde Sim. desse capim depois que você tirou o mato. Só que agora a gente precisa vir com herbicida. Que existe um próprio específico para esse momento? Então, aí são várias moléculas existentes, a gente precisa levantar quais são as daninhas que tem naquele local para saber o que nós vamos, qual molécula nós vamos trabalhar. E aí a turma que trabalha com herbicida pode ajudar muito nisso. Você fala, olha, eu tenho essa e essa erva daninha, o que você me indica? Então, aí a indústria trabalha a nosso favor nesse sentido, entendeu? Bacana. E ajuda a fazer esse controle, mas para entender que uma coisa precisa ser seguida da outra. Existe um passo a passo. Tem um passo a Existe um passo. método correto. Para Exatamente. tudo, na verdade, é assim, né? Exatamente. Mesmo na cerca elétrica, existe um método de instalação, existe uma forma. Cerca elétrica é fácil. Claro que é fácil. Mas se você não seguir o passo a passo, o método correto, o problema é gigante, né? O problema é que eu costumo dizer, Cordeiro, que o nosso tempo, ele é diferente do tempo da natureza. Sim, massa, isso aí. E a natureza, ela te engole. Numa situação dessa, a natureza te engole. Você olha assim e fala assim: ah, não vou aplicar o herbicida agora, não, vou soltar o gado lá de O novo, capim vai porque cobrir e tal. o capim tá bom, o capim vai abafar. O Eu ouço muito discurso do isso. campo é esse: o capim vai abafar a daninha. Numa situação como essa, isso não vai acontecer. Você tem essa impressão inicial porque o capim cresceu e o capim ele explode mais rápido que a daninha. Só que você lembra que você vai colocar o gado lá e o gado não vai desafiar a daninha, ele vai Vai comer o comer o capim, capim. claro. E aí a daninha de novo toma espaço. Faz Então a a gente fotossíntese precisa. maravilhosa. Isso, a gente precisa controlar ela. Pode seguir na foto, Arthur. Então, assim, aqui é a fase que a gente precisa aplicar o herbicida, que é em torno de 50 dias depois que a gente fez a E é roçada. mais um trabalho que só estando em loco, você precisa olhar, você precisa acompanhar. Exatamente. Então, a eficiência é muito maior. E aí, pergunta o que foi feito nessa área depois. Já tem 3 anos que a gente não faz mais nada de controle de daninha nessa área, só ajustando o manejo de altura de entrada, altura de saída. Uma vez, há 3 anos atrás, você fez o Uma quê? vez há A 3 anos poda, passou atrás, a herbicida gente assim? roçou herbicida na sequência, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Pronto. Acabou o problema. Cadê? Tem foto do último passo? Essa é a área em questão. Essa é a área em questão. Mas aqui ainda a gente não tinha feito a aplicação do herbicida. E Infelizmente, olha para quanto hoje eu capim não tinha. tenho. É, exatamente. Então, daqui em diante, eu vou ter ainda um banco de semente de daninha, mas aí sim eu consigo controlar com o capim. Se Com eu não entrada. jogar o capim no chão, a altura de entrada, a altura de saída, aí sim eu estou abafando essa erva daninha. Mas enquanto tem o pé de daninha crescendo, eu estou produzindo mais banco de semente de daninha. Então fica a situação complicada. Porque quando eu roço, aquele brotinho vem e parte do banco de semente também. Aí eu jogo o herbicida, eu estou reduzindo o banco de semente e E dando mais acabando, condição para o com capim. certeza. O herbicida que não prejudica o capim, tá aí o resultado. Ah, que Exatamente. legal. E se tem uma imagem de, por exemplo, 70% da área está coberta de capim, ok, eu não vou fazer Então, essa replante, né? área é um exemplo de área que foi Recuperada, recuperada. com custo Exatamente. muito menor do que uma reimplantação de tudo novo. Exatamente. E Ok. aí trouxe exemplo também de uma área que aí não tinha jeito, tinha que ser, Tava um asfalto. tinha que ser reforma. Cadê a Coloca aí imagem? pra gente, Arthur, olha isso. Então, o famoso gramão ou grama batatais, né? Você vê que tem as manchas que eu acabo apontando ali com um pouco de capim, mas já com muito solo exposto, né? E aí eu mostro o gramão bem de perto, mas olha bem como é que está a situação. Você vê algumas manchas de capim, mas a planta de interesse econômico não está mais aí. Essa manchinha de capim que tem, se eu der descanso para ela, se eu jogar um adubo na área, ela não é suficiente para cobrir a área toda. Eu vou ficar com uma área com uma capacidade de suporte muito Deficitário. baixa. Então,
Não tem jeito. Neste caso, não tem o que fazer. Nesse caso, você viu ali, qual foi a sequência do que a gente fez? Ó, isso que é legal, galera, pra vocês entenderem que E aí, tudo existe uma para sequência certa. tudo tem uma sequência correta. Qual é o problema dessa grama? Eu não tenho herbicida seletivo para ela. Então, se ela está no meio do meu pasto, o que eu aplicar para matar ela, eu vou matar o capim. Claro, entendi. Então, eu preciso tomar outro cuidado quando eu vou reformar esse tipo de área, porque se eu entrar direto com o trator, ela vai nascer no meio do meu capim e eu não vou ter o que fazer. Um plantio direto, Por- jamais. eu não tenho nem massa ali para fazer o plantio direto. Impossível fazer o plantio direto numa área dessa aí. Então, assim, eu preciso dessecar, Passo entrar 1, com dessecar. herbicida para matar tudo. Depois que reagiu, que secou, aí sim eu entro com a operação física que a gente chama, que é com arado, grade, enfim, as correções, né? Certo. Lógico que antes de tudo isso a gente coletou a amostra para fazer análise de solo. Solo. Então, passo 1, Análise de coletar solo. a amostra para fazer a análise de solo. Detectei, então vamos pensar. Passo 1, detectei que precisa fazer reforma. Precisa fazer reforma. Análise de solo da área. Passo 1, Passo 1. prioridade. Prioridade porque você vai ter que programar a compra do que será necessário aplicar. Se eu não fizer isso, eu corro um risco de fazer todo segundo para frente. Você perde o time. Você perde a janela. Ah, o trator chegou para começar a operar, mas o meu adubo não está aqui, meu calcário não está aqui. Pronto. Aí, quando tem a demanda, geralmente é quando todo mundo está comprando. Você também perde a melhor janela de compra. Claro. Olha para onde que a gente foi. Aham. Além disso, como a demanda está alta, você entra na fila, então você vai ter que esperar mais tempo para entrega. Perdeu a época de chuva, tem que esperar só no que vem. Você tem uma janela para plantar e às vezes você não consegue plantar por causa disso. Então, reforma exige programação. Olha aí. Então, programação, primeira coisa. Começa com análise de solo. Depois da análise de solo. Depois da análise de solo, aí você faz a dessecação, nesse caso do gramão, aplica ali o dessecante para matar tudo, inclusive aquela braquiária que está ali vai morrer também. Depois de entre 7 e 10 dias, ela já está bem seca, aí sim você entra com a operação Cadê do mais trator. o trator ali, Arthur? Olha como tá. Nossa, tá muito seco. Aqui porque já tinha passado o dessecante, então assim, eficiente, tá vendo? Matou o que tinha que matar, agora eu entro com o trator e faço o trabalho que tem que ser feito. Pronto. Então aqui qual foi a sequência? Entrou com a grade mais pesada, ele vai passar 2 grades, depois ele vai fazer a aplicação do fosfato natural reativo. Você fala, pô, mas nesse caso ele já foi com o fosfato natural direto, porque na análise de solo eu não precisei fazer a aplicação de calcário. Que legal. Se ele tivesse jogado calcário assim, ou, não vou fazer análise, vou jogar o que eu conheço. Então, Tinha perdido calcário. ela não é uma terra ácida, estava ok dentro do que a gente precisava, saturação de base dentro do que a gente precisava, também não tinha alumínio, então não precisei botar nada de calcário. Isso foi muito bom, porque a gente já conseguiu entrar direto com fosfato natural reativo, e aí entro com fosfato não pensando no plantio, mas pensando nesse pasto para daqui 3, 4 anos, porque é fósforo de liberação lenta, né? Depois que eu fiz essa aplicação, ele entrou com a grade niveladora, Sim. porque aí já incorporando esse fosfato na camada superior do solo, e em seguida entra com plantio. E aí no plantio, a gente trabalhou nesse caso com um MAP, que é um fósforo de liberação mais rápida, junto com a semente, e aí eles estão fazendo plantio lá, inclusive, agora. Que massa, Renata. Isso é uma reforma. O que custa hoje o hectare de uma reforma, por exemplo? Vai reformar por hectare o valor? Então, existe uma variação por região, né? Mas nesse caso aqui ela custou em torno de R$ 2.800, com todo esse trabalho, dessecação, mais todas as passadas de grade, porque esse trator ele não é da fazenda, é Certo. terceirizado esse trabalho. Então ficou em R$ 2.800 tudo para a reforma dessa área. Mais o tempo que nós vamos ter que esperar agora, né? Entre preparar a terra, Uma esperar área de 100 crescer, hectares, plantio. 280 pau. Exatamente. Fácil. Exatamente. Se fosse numa área de 100 hectares, por exemplo, fazer uma reforma, gastaríamos. Naquele controle que nós fizemos lá na área anterior para recuperação, para você ter ideia, a gente gastou em torno de R$ 700 por hectare. Colocando trator, mão de obra, herbicida, e ainda foi aplicado com drone, herbicida também, então tudo terceirizado.
Não ficou R$ 1.000 por hectare. Olha a economia, né? Então, assim, e para não acontecer uma reforma, cuidado do capim antes é muito primordial, na verdade. Com certeza o preventivo, né? Respeitar a planta e saber que é o seguinte: a gente não planta um pasto para em algum momento reformar. A gente trabalha o potencial dele para transformar aquilo em arroba. E é tão interessante porque quando você respeita a altura de entrada e a altura de saída, é a faixa do capim que te entrega maior volume de comida e maior ganho de peso. Então, por que não fazer? Sim, que legal. Só que não é tão fácil de fazer. Precisa de cerca para fazer, precisa de outras Você ia coisas para puxar conseguir agora pro fazer. meu lado. Eu tava querendo uma brechinha para Não tem puxar. jeito, não tem manejo de pasto sem cerca, não tem como, porque você não tem aquela troca, né, de ser psicólogo do boi e falar assim: amiguinho, Começou aqui eu hoje. preciso que você coma só nessa área hoje, tá? Não é assim que Não, funciona. não. Ele vai aonde a cerca manda ele ir, essa que é a verdade. Que legal, cara. Então, uma forma de você não gastar nem tanto em reforma e nem em recuperação é você cuidar da manutenção do pasto, que resume em altura de entrada e altura de saída. E, claro, aplicação, se for necessário, um dia de uma. Eu falo adubo, mas não é a palavra que vocês usam, né? Mas é Fertilizante. fertilizantes de solo. Então, acho que essa é a jogada. Entra com uma cerca, cuida desse manejo, não moa tudo, né? Exato. Assim, ó, a fazenda é um negócio muito interessante, porque se você dividir e der descanso para esse pasto, Certo. ele vai crescer e te dar ele vai aumentar a capacidade de suporte dele. Qual Uhum. foi o seu investimento? Cerca. Você quer aumentar mais ainda a produtividade dele? Aí sim você entra com o fertilizante. Na maioria das vezes, a pessoa segue o caminho inverso, ela quer adubar antes. Ela nem aprendeu a manejar ainda e ela já quer fazer correção adubando o pasto. Então, eu até entendo que tem situação que está tão crítica, você precisa acelerar um pasto porque você está com pouca comida na fazenda, você não está dividido e não adianta dividir naquela hora porque você não vai ter tempo de descanso suficiente para aquele capim voltar, então você aduba. Para esses momentos, ok. Uhum. Mas essa adubação é para você ter uma comida mais rápida, mas você já precisa estar com a divisão programada, porque senão no próximo ano você vai estar na mesma situação, de Claro. novo. E se você está nessa situação, seu gado não está ganhando peso. Se você está acelerando o passo porque está faltando comida, se está faltando comida, você não está produzindo o que tem que produzir. Ou seja, pode estar errando no excesso de animais na propriedade. Exatamente. Então ela apaga um fogo momentâneo a curto prazo, mas ela não resolve o seu problema. E dentro da pecuária a gente precisa começar a resolver os problemas na raiz, identificar e matar, para no próximo ano você não sofrer com o mesmo problema de novo, porque é isso que mina a receita e mina o resultado econômico de qualquer fazenda. Caraca, tu vê que um assunto de pasto, Olha para onde que reforma a e não gente foi. reforma, já estamos chegando em gestão de propriedade. Isso é para você entender que não existe não é 1 mais 1 nem 2 mais 2. Não existe uma matemática exata para tudo. Porque você está falando de pessoas, de gestão, de gado, de tempo, de natureza e um monte de outras coisas que tu não controla E não é 100%. só, e não é só, e não, assim, ó, e não é só a superlotação que degrada pasto. A sublotação, menos animal do que deveria ter na área, Caraca. também degrada pasto. Degrada de forma mais lenta, mas também degrada. Por quê? Porque começa se você tem uma sublotação e como o hábito de pastejo é por faixa, Uhum. ele começa sempre comendo mais próximo da água. E aí o gado vai comendo, passou de 7, 8 dias A que ele está rebrota. naquela área, ali onde ele comeu primeiro, começa a rebrotar. Então ele não vai até o fundo do pasto para comer o pasto passado que está lá. Ele volta aqui e começa a comer o brotinho. Então o primeiro lugar que começa a morrer capim é mais próximo da água. E aí vai degradando, essa área vai aumentando, vai jogando ele para o fundo. Só que aonde passa o capim também, principalmente se for capim com crescimento cespitoso, que é o que forma a toceira, como ele fica alto, as toceiras vão se afastando, ele perfilha menos. Claro. Então você vai perdendo capacidade de suporte e você vai degradando uma área, tendo também Sim. sublotação.
Então, a pecuária ela exige eficiência no Cálculo. manejo de pastagem, porque só reduzir a lotação não vai resolver seu problema, porque a médio e longo prazo a sublotação também vai degradar seu Sim, pasto. Como é que você resolve isso? De novo, dividindo, dividindo o pasto. dividindo o pasto, trabalhando muito bem com cerca. Para isso, é um assunto para o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre dimensionamento de piquetes. Eu juro para você que essa é a pergunta que eu mais respondo há 11 anos. Olha só. Tá, mas quantos piquetes? Qual que é o tamanho ideal do piquete? Mas eu preciso fazer piquete. E é isso que a Renata vai estar falando para nós no próximo vídeo. Se você está gostando desses conteúdos, eu só te peço uma coisa. Conteúdo dessa mulher aqui de graça na internet, meu amigo. Eu sei o que custa uma consultoria dela, então aproveita. Sabe o que você tem que fazer? Pega esse vídeo e envia para 3 amigos seus que você gosta, até se você não gosta, pode mandar. E fala para ele, ó, assista isso aqui, eu vou descobrir o problema da sua fazenda sobre este vídeo que eu acabei de assistir. Faça isso, deixe seu like, deixe seu comentário e indique esse podcast para mais pessoas. O nome é Empreendecast. Pô, mas o que isso tem a ver com o agro? Acabamos de falar que o Fazenda agro é é uma empresa. empresa. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, é muito mais fácil gerir a minha empresa que gerir uma fazenda, porque aqui dentro a gente tem o problema do mercado, beleza, sobe o dólar, baixa dólar, contrata pessoas, né? Aham. Mas assim, eu não dependo do clima. Sim, Ah, meu Deus, se não chover, o meu eletrificador não. Não. Pode ser que o clima diminua um pouco minhas vendas, mas não depende do clima para nascer um aparelho de cerca elétrica, sim, né? com Então, certeza. e depende do clima para É nascer um capim. diferente. Você entende? Exatamente. Então, assim, é uma empresa, então a Empreendcast está aqui para trazer conhecimento para você e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Obrigada.